Vamos lá, falar da vortioxetina, Brintellix, que assim, dos remédios que a gente utiliza na neurologia, na neurocirurgia, na psiquiatria, todos eles têm uma lógica de funcionamento no cérebro, né? Normalmente o médico que mais lida isso é o psiquiatra, né? Mas só para vocês entenderem mais ou menos como o remédio funciona, os efeitos colaterais, quais são as reações, a gente vai te explicar mais ou menos o funcionamento dele. Número 1, para você entender, é um remédio muito novo. 2014 que começou a ser utilizado nos Estados Unidos e na Europa, FDA e os órgãos de saúde norte-americanos aprovaram junto. No Brasil demorou um pouquinho, 2016 mais ou menos, então a gente está falando dos remédios mais novos que tem, né? A lógica de funcionamento dele é que é um remédio que ele é multimodal, ou seja, ele mexe em vários neurotransmissores. A gente sabe que no cérebro da gente, só para vocês entenderem esses detalhes, né? Os neurônios, eles se comunicam por neurotransmissores. O neurônio fica bem pertinho um do outro e aí ele libera uma certa substância e o de cá capta essa substância. E cada região do nosso cérebro, né? Região da memória, córtex pré-frontal, sistema límbico, núcleo da RAF, cada um vai ter uma concentração maior ou menor de algum tipo de neurotransmissor. É como se para aquele região funcionar bem, né, região do prazer, bem-estar, memória, precisasse de uma concentração de neurotransmissor. Todos os outros que a gente fala, normalmente a gente fala muito dos multimodal, né? Muda a serotonina, eu já tenho um vídeo aqui do Pristic falando que ele tem um efeito também na noradrenalina, né? Mas vira e mexe, a gente pensa, né? Poxa, se tivesse, né, um neurotransmissor que mexesse com vários, né? É o que acontece com ele. Então, o Brintellix ele tem esse papel que é diferente das outras medicações, porque ele é multimodal. Então, isso realmente foi um avanço muito grande, porque você consegue mexer em vários locais do sistema nervoso central, né? Ele tem um grande problema que é o preço. O custo é dos mais altos que tem. Às vezes é difícil para uma família manter remédio que você vai usar de forma crônica durante muito tempo, que são muito caros. Esse é o caso, sem dúvida, é o mais caro que tem de todos. Então, costumeiramente, ele não costuma ser a primeira escolha. Se tenta os outros, vê se funciona e às vezes o psiquiatra utiliza. Eu tenho alguns pacientes que tomam, mas de um modo geral eu vejo muito nesse contexto, né? Até a literatura a gente vê muito nesse contexto. A maioria das pessoas, com às vezes um outro antidepressivo, ele vai se dar muito bem, né? O grande avanço, né, e o grande benefício que muitos pacientes falam, ele não tem os efeitos colaterais da sexualidade, né? Como eu falei, né? Os inibidores da recaptação de serotonina, muito paciente queixa, né, de atraso na sensação do orgasmo, então tem esse retardo, tanto que tanto a fluoxetina e a sertralina são até usados para ejaculação precoce, então eles têm isso, né. Às vezes os pacientes reclamam também redução da libido, no caso dele a gente não vai ver esse efeito colateral, isso sem dúvida nenhuma, nos trials que eles fizeram e tal, não teve uma evidência tão grande de redução disso, né? Não tem ganho de peso, né? Também o paciente tem perda de peso, então eles são remédios que eles agem dessa maneira, né? Multimodal, né? O aspecto que chamou muita atenção no trabalho inicial dele, né? Foi a questão cognitiva, que a gente tem memória e concentração, né? A gente sabe que a depressão, uma das principais queixas que o paciente tem, às vezes, é memória, concentração, falta de motivação. Então, realmente, ele teve um benefício grande. Não que os outros não tenham, né? Mas chamou a atenção isso nele e tem que estar em andamento muito trabalho para comparar, para ver se em relação aos outros realmente é melhor, não é, né? Mas, basicamente, isso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o custo é o grande chamariz que dificulta os psiquiatras usarem ele tanto de forma rotineira, e acaba sendo segunda linha, um paciente que não se deu muito bem, né? Eu tenho esse aspecto sexual muito intenso, né? De ter piorado com as outras drogas, as outras medicações. Mas é mais uma medicação, né? Como a gente fala o tempo todo, né? Procura o seu psiquiatra, acompanha, tira dúvida, veja vídeo, se informe, nada melhor do que a informação, né? No caso dele, assim como os outros remédios eu falo, ele tem um tempo para impregnar. Mesmo que ele mexa em vários neurotransmissores, se ele seja esse aspecto de ser multimodal, demora um pouco um tempo, né? Para que reduza a captação das substâncias dos neurotransmissores, né? Serotonina, noradrenalina, dopamina, então demora, e o receptor, né? Então, assim, todo esse fenômeno às vezes demora semanas. Por isso que a gente fala, tem que ter paciência, tem que aguardar, espera o efeito chegar, né, para você aí se sentir melhor. Às vezes o efeito colateral que mais os pacientes relatam são gastrointestinal, náusea, né, mal-estar gástrico, mas normalmente também transitório, tá bom? Espero ter ajudado, qualquer coisa deixa aí no comentário, tira dúvida aí que a gente vai tentar responder. Um abraço.